Olá, gente, como vocês estão? Aqui é a Mika, tranquilinhos na nave. Eu espero que sim. Eu vim aqui trazer uma pequena mensagem para acordar de novo as pessoas que estão dormindo. Do jeito que ela fala. Olha, é o seguinte, essa é uma coisa nem um pouco nova, em primeira instância. Mas é uma coisa que eu ando percebendo muito e que eu acho que sempre vale a pena refrisar, porque eu queria afunilar um pouco mais sobre isso e elaborar um pouco melhor, porque é muito fácil falar, certo, de coisas assim, que as pessoas estão, nanã, e os males do mundo, não sei o quê. E é muito fácil falar dessa forma, de uma forma muito superficial, certo? Tipo, quando você ouve demais uma coisa, sabe quando aquilo já fica, tipo, que nem jingle de Natal, tipo, você já não pensa mais sobre aquilo? Então, vamos pensar sobre isso, tá? Porque uma coisa que eu ando percebendo muito é que muitas pessoas andam perdendo a lucidez. E isso tá acontecendo não muito igual ou parecido com o que acontecia alguns anos atrás. Eu não sei quem participou desse movimento ou fez junto com esse fluxo energético, tipo, dos anos atrás, de 2018 e 2019, que você vai perceber que aquela era uma época que tinha muita catarse emocional, assim, que as pessoas estavam passando por momentos muito desafiadores de corte de laços, de reforma íntima, de autotransformação, e que foi um período que as pessoas estavam se defrontando muito com as próprias sombras e, obviamente, né, devido a todos os eventos externos, certo, da humanidade, também com muitos problemas interiores. E é óbvio que a... houve um momento depois disso que teve uma atenuação, certo? Em que as pessoas passaram a meio que amenizar essa intensidade e a consciência das pessoas foi ficando um pouquinho mais comedida, ou seja, um pouco mais moderada e voltando a se aterrar um pouco mais. Então, qual é o segredo? Segredo. Qual é a coisa que eu queria pontuar a partir disso? É, pra gente ver dentro de nós mesmos como isso tá acontecendo. O problema de quando a gente começa a atenuar um pouco a nossa consciência, tudo tem seus prós e contras, é que, principalmente quando veio depois de um período extremamente tribuloso, a gente começa a meio que querer se compensar, ou recompensar por isso. Vou dar um exemplo muito básico disso. Você trabalhou a semana inteira, trabalhou duro, meu Deus, e você tá cansadíssimo. Aí você fala no final do mês: eu mereço um docinho. E é sempre assim: eu mereço um docinho. E aí qual é o problema disso aplicado na nossa jornada espiritual coletiva? Muitas pessoas que seguiram esse fluxo energético de se transformarem, passarem por todos esses tipos de reformas, elas ficaram cansadas. E muitas pessoas que ainda estão, né, ainda sentem muito essa qualidade de energia que está coletivamente acontecendo, né, com todas as coisas que estão ainda acontecendo, desde aqueles tempos de desastres naturais e ainda está acontecendo, e guerras, não sei o quê, ainda a gente está sentindo muito esse cansaço. Só que esse cansaço se somou a esse cansaço desse grande trabalho interno que a gente esteve fazendo desde muito tempo. Então, o que está acontecendo com as pessoas? Quando as pessoas ficam cansadas, gente, isso também abre uma brecha. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nos é dado esse momento de repouso, esse momento de repouso também às vezes pode significar, e está significando para muitas pessoas, que elas podem se indulgir em coisas antigas ou em coisas não tão elevadas ou em coisas que... Entende? Então, eu não sei se isso é o suficiente para ser entendível, mas quando isso acontece, as pessoas começam a perder força interior. Então, eu não sei se isso é o suficiente para ser entendível, mas não sei se vocês andam constatando isso. As pessoas andam sendo puxadas para cometerem atos que não tem nada a ver com elas, e não é só num nível inofensivo, é num nível muitas vezes grave, tá? Que
aparentemente pode parecer extremamente superficial, extremamente assim, reles, bobo, idiota. Mas quando você para pra pensar e quando você é essa pessoa, se você se identificar com isso, eu imagino que isso tenha acontecido. Quando você para um momento que recupera a sanidade e você para pra analisar aquela situação, você fala assim, mano, em que diachos deu na minha cabeça que eu achei que isso seria uma boa escolha pra mim? E eu não tô falando já mais do docinho. É coisas assim que as pessoas estão sendo puxadas e levadas a fazer, gente, que são atos inconscientes, que já não são mais atos inconscientes como anteriormente. Que esses atos inconscientes estavam ligados à própria inconsciência da pessoa, ou seja, as suas próprias sombras, suas imperfeições, coisas que ainda ela tem para melhorar, que ela ainda tem dificuldade. Já não é mais esse tipo de hábito, ato inconsciente que está conduzindo as pessoas. Tipo, é o inconsciente do grande evento coletivo em que as pessoas estão fazendo atos inconscientes que são demônios que não são próprias dela. Ou seja, são demônios que as pessoas não estão familiarizadas, pessoas não estão acostumadas a elas. Então, tipo, por exemplo, se você nunca teve o problema da gula, você tá assim, você começa a, depois desse nível ou estado de cansaço, você começa a pensar, por que não? Entende? E você você não compara, quer dizer, você não conecta isso com o fato da gula, porque como é uma coisa que você não conhece, como é uma coisa desconhecida, você pensa duas coisas. Isso não tem o poder de me afetar, porque se não tem uma sinapse neural, se não tem todo um ato, o meu corpo não está acostumado a isso, se eu fizer uma vez na minha vida, isso não vai me afetar. E dois, você pensa, obviamente, muitas vezes, quando é uma coisa que você ainda não conhece a fundo, que é aquilo que você tem mais poder sobre aquilo. Então, isso é um problema que um mal que o ser humano tem muito, de ele, às vezes, achar que ele tem muito controle sobre as coisas e subestimar o poder das sombras. E o momento atual que a gente tem agora, está passando agora é que a gente está vendo que nunca duvide da capacidade das pessoas, certo? Isso não é para tornar ninguém cínico, isso não é para incutir nenhum medo. Se você não leva isso para a conspiração do medo, você transforma isso em discernimento. E o discernimento é uma coisa que as pessoas andam perdendo hoje em dia. Seja desde a pessoa mais, sabe, mais manobra de massa de manobra possível, até a pessoa, às vezes, que passou por esse despertar espiritual, só que por causa do cansaço ou qualquer outro tipo, começou a testar a paciência do diabo, ou ficou muito fascinada e começou a achar que tem muito poder sobre tudo, o que seja o caso, mascarado, o mal que eu falo tá não no sentido, vocês entendem, tá? Uma força contra-evolutiva, ela usa isso como uma arma contra si mesma. Então, olha bem o que isso implica. Quando as pessoas começam a fazer coisas que não estão familiarizadas e elas subestimam aquilo, e elas já estão cansadas e não querem mais tanto refletir sobre aquilo, o problema que tá ligado a isso, que eu andei percebendo, é que são sempre escolhas, a maioria delas são sempre escolhas que podem parecer pequenas, podem parecer bobas, que nem eu falei. Mas são coisas que ferem a dignidade sua. Ferir a própria dignidade é uma coisa muito, muito, muito profunda, gente. Não é uma coisa, tipo, ferir o ego porque eu sou contra a sua opinião. É uma coisa que realmente fere a dignidade, sabe? Você comete um ato contra si mesmo, um crime de, por exemplo, de vender o seu próprio corpo. E isso tá fazendo as pessoas, elas perderem os seus preceitos básicos de vida. Perderem o seu próprio senso de identidade. Então, quando as pessoas começam a perder essa própria senso de identidade, elas perdem aquele eixo, aquele centro interno que governa e direciona a vida delas, a fazerem escolhas mais coerentes consigo mesmas, certo? E quando você perde essa força interior, então você perde o quê? O discernimento. Porque se você não tem mais força interior, você não tem mais força para conectar consigo mesmo e sentir a partir de fora coisas que realmente são para você. Aquilo que você não tem mais uma visão ampla do futuro, enfim, de você perceber, isso aqui me faria mal, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui feriria minha dignidade, por exemplo. Então, não sei se vocês andam percebendo muito isso também. As pessoas andam perdendo seus preceitos básicos.
Antigamente, por mais que tivessem inúmeros males, as pessoas fossem muito mais inconscientes, as pessoas tinham uma coisa muito importante, que era a autoconvicção. As pessoas acreditavam, mas não só acreditavam, elas andavam no caminho que elas acreditavam. Por mais que fosse depois descobrirem que era autodestrutivo. Mas elas tinham autoconvicção. E hoje em dia isso está se perdendo. As pessoas chegaram num nível de liminariedade que as pessoas já não... tão libertina, digamos assim, que as pessoas não ligam mais tanto para esses preceitos éticos dentro de si. Elas só falam, né, criam um monte de crenças mentais, ou enfim, só que elas não caminham nessa verdade. E isso é um sinal de que você está perdendo força interior, porque quando você perde a conexão, o sentimento de... não é de juramento ou compromisso dessa forma aprisionada, mas quando você perde, tipo, essa fidelidade, essa lealdade a si mesmo, você começa a... todas as escolhas que são contraditórias aquilo que você acredita, você não dá tanta importância das consequências. Você não se importa mais em se contradizer. Isso tá acontecendo muito com as pessoas. Vocês vão ver pessoas assim que são, ou eram, enfim, que costumam ser extremamente, assim, espiritualizadas, ou enfim, qualquer coisa assim, e vocês veem elas indo pra uma direção, fazendo decisões ou escolhas, assim, que você fala assim, cara, mas isso é totalmente hipócrita. Ou então, tipo, as pessoas... sabe quando as pessoas começam a misturar as coisas? Entende? Eu não sei explicar. É muito parecido, gente. Isso me fez pensar e refletir muito, sabe? Tipo, quando as pessoas vão crescendo. Porque tem muita essa coisa que acontece de, tipo, quando você é mais jovem, você pode ser até, assim, mais imaturo. Mas tem uma coisa, que nem eu falei da autoconvicção, que, tipo, quando você é mais jovem, é criança, você tá conectada com a sua estrela norte, né? Tem até um chakra ligado a isso, que é o que direciona você a sua missão de vida. É aquilo que faz você sentir todas aquelas coisas que a gente vai perdendo com o tempo, sabe? O senso de pertencimento, o senso de fé, sabe? Todas essas coisas a gente vai perdendo com o tempo porque a gente vai se alienando no mundo. E aí quando você vai se alienando demais, você vai perdendo essa estrela norte. E aí esse é o momento, a virada da chave pro lado negativo que acontece, que as pessoas não conseguem perceber que anda acontecendo. Porque você pode não ter a mesma idade que eu. Pode ser que isso tenha acontecido mais cedo ou mais tarde. Ou pode ser que ele não tenha acontecido, amém, se não aconteceu. Mas as pessoas não percebem quando isso começa a acontecer. E aí quando você vê, você tá tipo... você é totalmente contrário da sua criança interior. Você começa a tolerar coisas que nunca seriam ok pra você antes. Então esse é um dos sinais também que você tá perdendo a lucidez. Quando você começa a contradizer, ou quando a sua voz de hoje já não condiz mais com a sua voz do seu eu verdadeiro, da sua criança interior, ou o eu que você espera do futuro, pense nisso, tá? Porque você vai perdendo seus ideais. Quando um ser humano perde os seus ideais, ele fica perdido na vida. Qualquer coisa tá bom pra ele, qualquer coisa ele aceita. Ele não tem mais, sabe? Tipo, ele não sabe mais falar não ou negar coisas que são abomináveis de fato. Você vira um ser humano, entende? Completamente alheio à dor, ao sofrimento, um monte de coisas assim. E se você não vira essa pessoa alheia ou anestesiada, você fica, tipo... você só fica naquela superfície da raiva, né? Sabe aquela raiva social que as pessoas performam pra parecer que tem empatia, mas, tipo, o coração delas não tá sentindo nada? Então é assim que as pessoas vão crescendo. Toma cuidado, tá? Por isso, gente, eu não sei se vocês andam percebendo também, mas que, do lado contrário, se você é uma pessoa, por exemplo, que até o momento agora tá praticando bastante coisas que te fazem bem, tipo, que elevam o seu astral, se você anda seguindo muito essa intuição interna, esse radar interno, você... às vezes isso já é o suficiente para mudar o seu dia e você ficar mais protegido desses tipos de influências em que se usa a brecha para tentar te fazer cair no poço. Inclusive eu ia digitar isso, né, porque já tá muito grande esse vídeo, mas eu tava assistindo, porque a menina que ela é meio desculturada, e aí ela decidiu que ia assistir Senhor dos Anéis. Tem mais pra frente, sabe, o personagem principal, que é o Frodo, certo?
E o Frodo, ele tem toda a história dele baseado, né, que é dado a ele uma missão, que é a missão de levar o Anel da Maldição lá pra ele destruir na montanha e acabar com o mal, né, do mundo. Essa questão do anel, porque o anel, ele, toda vez que uma pessoa pega nesse anel e tá com esse anel, ela começa a ser pervertida, ela começa a ser corrompida por este anel. E ela começa a ser meio que possuída por ele. Então, o Frodo, né, ele sempre foi ele é um hobbit, todo inocente e tal. E aí, mais pra frente no filme, o Frodo, ele vai começando a ser corrompido pelo anel. Então, veja bem como isso acontece. E isso tem muito a ver com o que anda acontecendo na humanidade, assim. Eu vejo vários mini Frodos no mundo. E todos eles carregando esse anel, certo? Esse anel. E as pessoas sem saber que ela tá presa na correntinha. E elas ficam tanto tempo com esse anel que a pessoa já não percebe mais que tá presa na correntinha. Então o que acontece? Quando elas menos veem, elas já são um Gollum. Por isso, façam coisas que fazem bem pra vocês, coisas bem de verdade. Isso vai resgatar o senso de identidade que vocês têm, resgatar sua força interior, pra vocês lembrarem quem vocês são de verdade. Esse é um momento assim que tipo tá muito fina essa linha identitária. Você já não sabe, você pergunta pra pessoa hoje o que ela acredita. A maioria das pessoas pode perguntar. A maioria das pessoas, se ela não é fanática, é exatamente isso. Você pergunta pra elas, quem é você? Você se conhece? E muitas pessoas vão não saber responder. Ou elas vão ficar desconcertadas. Uma pergunta simples como essa. Porque às vezes é esse momento quando você pergunta pra uma pessoa quem é você, às vezes a pessoa tá tão distante de si. E ela, nessa pergunta, ela já lembra todos os cenários, todas as situações que elas fizeram nos últimos 3 dias. E elas olham e ficam assustadas com elas mesmas. Que elas ficam, tipo... Elas não saem nenhuma palavra da boca delas. Então, essa é uma pergunta também pra se fazer, se você anda passando por isso todo dia. Quem é você? Sabe, quem é você? Acorda. Pense consigo mesmo, se for esse o caso. Isso que eu tô escolhendo agora, tá? Veio uma vontade, um desejo ou qualquer pensamento pra você agora. É uma coisa que a minha criança interior iria querer pra mim? Isso é uma coisa que o meu eu do futuro iria desejar pra eu de hoje? Bom, gente, é isso. Eu espero que não tenha ficado muito maçudo, mas dê pra entender, tá? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Até mais.